Eu acho muito engraçado perceber como nos anos 2000 tinham algumas bandas que entravam na nossa vida muito mais do que com uma música que a gente tinha curtido ou com um clipe super legal que estava passando na MTV. Elas meio que entravam para refazer toda a nossa personalidade, para refazer toda a nossa estética, para nos trazer um novo senso de identidade sobre nós mesmos. E dentro de todo esse contexto, é fato que nenhuma banda mudou tanto a minha vida quanto My Chemical Romance. Porque acho que, como ficou bem claro para quem assistiu o episódio anterior, antes deles eu era uma menina cor-de-rosa cheia de glitter, que só queria ouvir e dançar Britney Spears, que era completamente obcecada por cada lançamento da Lindsay Lohan, da Hilary Duff, das gêmeas Olsen, que queria só assistir os filmes de comédia romântica que estavam sendo lançados, que só usava rosa nas quartas-feiras. E aí, depois deles, eu comecei a usar preto, a pedir pra minha mãe comprar cinto de rebite, tênis quadriculado, a tentar cortar minha franja sozinha com uma tesoura de cozinha, e também a desenhar a lágrima no olho com lápis preto. Mas antes de entrar oficialmente na máquina do tempo da história de hoje, eu queria fazer aquele momento de agradecimento a todos vocês que têm acompanhado o podcast até agora. Eu tenho ficado bem surpresa com a resposta que eu tenho recebido do Quase Uma Comédia Romântica, o alcance que ele tem tido nos últimos tempos também, até porque, eu faço tudo sozinha para fazer tudo dar certo e trazer pelo menos um episódio por semana aqui para vocês. E é muito legal perceber como existe esse imaginário coletivo também das coisas que aconteciam nos anos 2000. E acho que era fato que todas nós passamos por vários tipos de transformações de personalidade naquela época, dependendo do que estava no hype. E eu tenho recebido muitas mensagens contando, inclusive, de histórias de meninas que também dançaram Britney Spears em algum momento no colégio. Então, eu acho que a grande questão de eu querer compartilhar essas histórias é que vocês também se reconectem com esses momentos e lembrem desses momentos com muito carinho, E com esse olhar de repente, eu preciso ser um pouquinho mais corajosa como essa adolescente que uma vez eu fui. E como eu tenho visto que vocês têm gostado dessas histórias que eu tenho trazido pra cá, eu já vou pedir pra vocês nos seguirem lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, em @quase uma comédia romântica. Lá eu tenho postado alguns cortes também dos episódios para vocês relembrarem ou até para dar um spoiler assim para vocês virem assistir o episódio completo. Então não deixem de me seguir por lá, de interagir comigo por lá. Eu quero conseguir ser mais presente ali nos stories também para eu saber um pouco mais das histórias de vocês e o que vocês esperam para os próximos episódios. E é claro, não deixem de curtir, seguir, comentar, compartilhar o episódio no Spotify e principalmente lá no YouTube, que vocês pediram tanto e vocês estão representando no engajamento. Então também me sigam por lá, compartilhem no @quase uma comédia romântica, que eu conto com vocês também para me ajudar a fazer essas histórias chegarem cada vez em mais gente que vai se identificar de uma forma ou de outra. E lembrando também que o espaço que vocês têm para contar as histórias de vocês, seja escrito ou por áudio, e para de repente aparecerem nos próximos episódios por aqui, é lá pelo nosso e-mail quaseumacomediaromântica@gmail.com. E eu tô bem empolgada para continuar lendo as histórias que vocês estão me mandando e que vocês fiquem acompanhando para quem sabe daqui a pouco ter um spoiler de uma delas nos próximos episódios. Bom, mas por que eu quis justamente contar essa história logo depois da história da Britney Spears? Porque eu acho que ela marca bem esse momento de transição de personalidade, de visão de mundo, de coisas que eu entendia sobre mim mesma e que vieram junto comigo até agora na vida adulta. Porque sim, a gente tava nesse momento de assistir Disney Channel, de dançar Britney Spears, de fazer teste na revista Capricho, de tudo ser cor-de-rosa, tudo ser muito brilhante, tudo ser muito vibes comédia romântica mesmo. E a gente era muito feliz, sem dúvida nenhuma. Só que em algum momento dessa época aí, uma tal de estética emo começou a entrar em cena. E a partir daí as coisas começaram a mudar e o emo começou, assim, aos pouquinhos a invadir absolutamente tudo que a gente consumia. E aí a gente foi, começando aos pouquinhos, acho que principalmente a mudar o que a gente ouvia, o que a gente gostava de escutar. Então a gente começou ali por Blink-182, Green Day, Yellowcard, Good Charlotte, Simple Plan, enfim. Essas bandas
começaram a invadir um pouquinho ali o mundinho rosa e começar a botar um pouquinho mais de, não diria nem de preto, acho que talvez de áreas mais cinzas assim na vida da gente. E eu acredito também que ao mesmo tempo que a gente descobria essas bandas, elas também começaram a ser mais impulsionadas no mainstream pra gente. Então, os próprios clipes na MTV ou as músicas no rádio começaram a ganhar esses espaços que antes eram das boy bands, que eram das divas pop, que era de toda essa galera. E a gente começou a ouvir cada vez mais e gostar cada vez mais. E claro, assim como a música, a estética vinha junto. Então a forma de se vestir começou a mudar, a como usar o cabelo, a como usar a maquiagem. Então tudo isso veio vindo junto com a questão do emo. E também foi uma fase em que a gente começou a dar uma transicionada de só assistir filmes de comédia romântica e começamos a assistir um pouco de filmes de terror também. Então todas as tardes que antes a gente passava só assistindo filmes de comédia romântica e da Lindsay Lohan, da Hilary Duff, a gente começou a dividir aí com esses outros filmes que começaram a ser lançados e que eu acho que faziam sentido também para esse momento emo dos anos 2000 que a gente estava vivendo. Claro, né? Um dos itens mais icônicos dessa época emo do início dos anos 2000 era o franjão. E aqui eu vou precisar abrir um parênteses, porque eu acho que toda menina teve esse lapso de rebeldia lá no início dos anos 2000, de cortar o franjão ou pintar o cabelo de preto. E eu lembro que naquela época a Ashley Simpson tinha cortado o cabelo e pintado de preto, então ele era super desfiadinho, assim, com aquele franjão do lado. E eu era apaixonada pelo cabelo dela e eu insistia, infernizava a vida da minha mãe que ela deixasse eu pintar o meu cabelo de preto. E ela, graças a Deus, não deixava. Só que eu queria mais do que só ficar horas na frente do espelho, passando 1000 camadas de chapinha na franja, pra ficar com o cabelo bem liso, aquela franja bem pro lado. E a minha mãe não me levava pra cortar o cabelo, né? E aí um dia, né, nesse lapso de rebeldia, como eu falei, eu peguei um tesourão de cozinha, fui no banheiro e cortei o franjão sozinha. E é claro, né, depois chega a pobre da minha mãe em casa, tendo que resolver o problema do franjão que eu tinha feito, pra pelo menos deixar num comprimento decente, não tudo picotado como tinha ficado, pra que eu pudesse usar o meu franjão emo em paz durante um bom período. Bom, beleza. Esse era o contexto das coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, essa questão de transição de épocas mesmo, eu acho que é o grande ponto aqui nessa história e o porquê que ela se conecta também com a história da Britney Spears. Até que chegou o dia que tudo mudou. Era uma tarde comum, bem parecida com a maioria das tardes que a gente tinha, e nessa tarde em específico, a gente foi na casa de um coleguinha nosso para fazer um trabalho de ensino religioso. O que é bem engraçado considerando pra onde essa história vai. Tava todo o meu grupinho de amigas lá, alguns outros meninos também que estavam nessa casa. E a gente tava lá, né? Papel pardo, canetinha, colagem, tinta. Todos aqueles clássicos do trabalho manual das escolas dos anos 2000, sabe? E aqui tem um ponto muito interessante também, porque na época a gente tinha acesso mais ali à MTV Brasil e algumas poucas pessoas tinham acesso ao Multishow. Então tudo que a gente conhecia sobre música, sobre bandas novas, vinha dali. Mas em alguns lugares dessa cidade que a gente morava, o cabeamento dessa TV a cabo não chegava. Então o pessoal acabava assinando o Sky, porque acho que talvez a área de cobertura fosse maior. E a Sky proporcionava acesso ao VH1 e ao MTV Hits. Eram através desses canais que a gente conseguia ter mais contato com outras coisas que estavam bombando lá fora e que ainda não tinham chegado no Brasil. Porque as coisas não chegavam ao mesmo tempo que chegavam lá fora e que chegavam aqui. Então a gente tinha que esperar que a MTV Brasil trouxesse pra cá pra gente conhecer. E é claro, a gente sempre queria conhecer mais e se alimentar mais daquela cultura e daquele momento que a gente estava vivendo. E na casa desse nosso colega tinha MTV Hits. Então, enquanto a gente estava lá trabalhando, desenhando algum tipo de santo em específico, ou talvez fazendo uma paródia sobre alguma coisa, porque a gente fazia muito isso, tava tocando ali na TV da garagem dele o MTV Hits. O MTV Hits, ele passava clipes o dia todo, um atrás do outro. Então tava tocando aquela música e em um certo momento a gente foi fazer uma pausa pra fazer um lanche e tudo mais. E a TV ali tocando, né, todas aquelas músicas. E no meio de todos aqueles clipes e no meio das nossas conversas e das risadas, de repente começa a passar um clipe e a gente para tudo. E aí foi aquela coisa.
um clipe todo preto e vermelho, um funeral rolando numa igreja, as pessoas dançando, um vocalista de terno preto, de cabelo preto mais comprido, super bem maquiado e performando aquela música de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. E eu lembro perfeitamente da sensação que a gente assistindo aquilo ali era uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto e vivido. E aí ali naquele momento uma coisa se acendeu dentro da gente e a gente ficou completamente hipnotizada. Só que tinha um grande porém nessa informação. Naquela época, nos clipes, as informações sobre a banda, o nome da música, de qual álbum aquela música tinha saído, quem era o diretor e tudo mais, só apareciam nos segundos iniciais do clipe e nos segundos finais do clipe. E é óbvio que as bonitas pegaram o clipe no meio do caminho. Ou seja, a gente perdeu todas as informações sobre aquilo ali que a gente estava assistindo. E a gente estava lá para fazer um trabalho de ensino religioso, a gente precisava voltar para terminar o trabalho. Só que a gente, claro, foi lá terminar o que tinha que fazer, mas com aquelas imagens e com aquela banda na cabeça e tentando entender o que a gente tinha assistido e com a sensação que a gente precisava descobrir que banda era aquela e que música era aquela. E aí os dias foram passando, a vida foi acontecendo e a gente se encontrou novamente numa tarde para assistir filme. E eu lembro perfeitamente que nessa tarde a gente estava na casa da Carmela. E eu lembro que o quarto dela era um quarto pequeno, mas a gente adorava assistir filme lá, porque a gente ficava tudo amontoadinha, assim, uma em cima da outra, dando risada ou morrendo de medo de algum filme de terror que a gente ia assistir. E claro, né, a gente tava naquele momento de transição dos filmes também que a gente tava assistindo. E o escolhido naquela tarde foi o icônico, que é falado até hoje, A Casa de Cera. E esse filme, ele foi um acontecimento naquela época, porque ele conseguiu juntar vários it boys e it girls da época num mesmo elenco. Então tinha o Jared Padalecki, que era o Sam do Supernatural, tinha o Chad Michael Murray, que era do One Tree Hill, da Nova Cinderela. Os dois também tinham feito o Gilmore Girls junto, então eles eram muito assim galãs da época. E, né, a pessoa mais importante que fez esse filme ficar tão falado na época, a maravilhosa Paris Hilton. Então todo mundo queria assistir esse filme porque era um dos primeiros filmes em que a Paris Hilton estava participando como atriz. E a gente ainda estava no momento de transição de Patricinha e ela era um ícone, né, para qualquer menina daquela época também. Então a gente precisava assistir e ver o que ia acontecer. E além de tudo isso, esse filme ele era muito representativo dos anos 2000 porque ele gerou muita polêmica. Principalmente por causa de algumas das cenas da Paris e por causa de todos os escândalos de bastidores que aconteceram, que em grande parte envolviam o Chad Michael Murray traindo a Sophia Bush, que era a Brooke em One Tree Hill, e eles eram um casal do momento, assim, e ninguém entendeu o que tinha acontecido da separação até que começaram a sair esses rumores, e isso se tornou uma grande bola de neve, um grande escândalo da época. Então esse filme ele já estava todo rodeado por essas histórias e era aquela coisa assim, imperdível, não tem como não assistir. E a gente tava lá assistindo esse filme despretensiosamente, comendo a nossa pipoquinha, até que começam os créditos finais do filme. E aí alguém fala, peraí, essa música aí que tá tocando não é a música daquele clipe que a gente viu? Carmela, volta pro início dos créditos, rápido! E quando a gente volta pro início dos créditos, a gente se olha, dá uma leve surtada, porque era a música do clipe do funeral do trabalho de ensino religioso. E a partir daquele momento, a gente tava assim, volta 1000 vezes no início dos créditos pra gente ouvir essa música e vamos dar início ao nosso trabalho de investigação. Então lá fomos nós pro Google pesquisar a tal da música, né? Então a gente já tinha mais uma referência. Música do clipe de funeral que toca nos créditos da Casa de Cera. Até que finalmente aparece na tela. Helena, My Chemical Romance. E dali pra frente, acabou tudo. Tudo. Um novo mundo começou a se abrir pra gente desde que a gente ficou conhecendo a tal da música Helena, do My Chemical Romance. Eu lembro que por algum motivo, eu e a Vitória, depois a gente saiu da Carmela e fomos pra casa da Luísa. No caso, a casa do meu Dindo. Acredito que porque nossos pais tinham combinado de nos buscar lá, alguma coisa assim da época. E chegamos lá na Luísa, chegamos no quarto dela, sentamos no seu belo computador de mesa e fomos pro Caboing procurar Helena, My Chemical Romance. E ali a gente sentou uma do ladinho da outra e ouvimos Helena
16 vezes seguidas. Sim, eu me lembro que foram 16 vezes seguidas, porque isso foi muito marcante. E a gente saiu falando pra todas as pessoas que a gente tinha escutado a música 16 vezes seguidas, de tão obcecadas que nós estávamos. E aí, nessas 16 vezes, a gente ficou ali, né, procurando a letra, tentando decorar, aprendendo palavras novas também, pronúncias novas. E também tentar conhecer um pouco mais das outras músicas do My Chemical Romance, que faziam parte do álbum, que também é o álbum que mudou a minha vida, que foi o Three Cheers for Sweet Revenge. E a partir desse dia, começou oficialmente mais um hiperfoco adolescente. E a importância desse álbum é porque a era Revenge do My Chemical Romance também foi uma estética diferente pra gente. Então começou aquele momento que a gente entrava no Google, ia até a página 35 procurando fotos deles da época, e a gente salvava todas em pastas. Aí tinha uma pasta para cada integrante da banda, tinha uma pasta para toda a banda, e aí a gente imprimia as fotos na impressora com tinta colorida, colava no quarto como se fosse pôster, pesquisava entrevistas deles na internet, pesquisava as músicas, tentava trocar todas as informações que a gente podia, que a gente procurava sobre eles o tempo inteiro. E nessa época foi o momento em que nasceu um dos maiores crushes da minha vida inteirinha, que se mantém até hoje, com o perdão do meu marido para falar sobre ele, mas entrou na minha vida, Gerard Way. Pra mim, tudo que aquele homem fazia era revolucionário. O jeito que ele cortava o cabelo, ou o jeito que ele usava o cabelo numa performance diferente. Cada conceito de roupa nova que ele trazia nos shows, cada performance nova, cada maquiagem que ele decidia fazer e que eles usavam aquela maquiagem por um baita tempo. E pra mim, ele era a pessoa mais fascinante do planeta inteiro, e tudo o que ele fazia, eu era, assim, a maior fã. E aí teve um outro episódio também, que foi um momento em que estávamos todas belíssimas lá, e a Vitória nos manda mensagem falando: consegui baixar o clipe original de I'm Not Okay. E aqui a gente tem duas coisas pra falar sobre. Primeiro, que esse clipe, ele era muito representativo dessa estética da era Revenge do My Chemical Romance. Então ele tinha toda essa vibe de rejeitados do colégio, que se revoltavam, que se rebelavam e tudo mais. E o clipe era muito conhecido, assim, na época por essa estética e por tudo que acontecia no final do clipe. E era um clipe que a gente precisava assistir, a gente precisava ter. E o outro fato era que nessa época, baixar um clipe no computador demorava, assim, papo de 3 a 4 dias. E a Vitória teve que deixar o computador ligado 5 dias seguidos na casa dela para conseguir baixar o tal do clipe. Pobre da tia Kelly e do tio Chico. E aí ela nos manda essa mensagem, a gente corre lá pra casa dela, cada uma com seu CDzinho, pra sair com um CD gravado no Nero com o seu clipe pra casa. E sim, gente, a gente gravou pra levar pra casa mesmo, pra gente poder assistir outras 16 vezes, cada uma na paz do seu quarto. E aí o tempo foi passando, a nossa obsessão só foi crescendo, a gente ficou cada vez mais fã de tudo que eles faziam. E tava chegando a hora da estreia da nova era do My Chemical Romance. E aí a gente descobriu a data e o horário que ia passar o clipe de estreia dessa nova era. Porque a Vitória também começou a ter MTV Hits em casa. E aí a gente, né, fez toda aquela combinação. Vamos fazer um posão na Vitória, porque o clipe ia passar tarde. E vamos nos organizar para esse momento, né? Estávamos lá prontas para aquele momento. E no segundo que a primeira nota de Welcome to the Black Parade toca, a gente sabia. A gente sabia que My Chemical Romance tinha vindo realmente para mudar tudo pra gente, não só naquele momento, mas pro resto da nossa vida adulta também. Aquele pequeno adendo do primeiro choque, né, do impacto de ver o Gerard Way loiro e com cabelo cortado. Mas isso aí também gerou muita história e muitas risadas dali pra frente. E uma das coisas muito legais, assim, também, que eu consigo constatar hoje que o My Chemical Romance mudou na minha vida, foi a minha questão com o inglês, né? Porque eles nunca escreveram letras simples ou fáceis. Então, desde que eu comecei a ouvir eles, eu corria pro tradutor, assim, para procurar aquelas palavras, para saber o que significava,
como eu poderia ter a pronúncia perfeita daquela palavra, como usar aquela palavra numa frase. Enfim, eles me impulsionaram a ir buscar e melhorar também a forma como eu me relacionava com outra língua, até que eu realmente me tornasse fluente em inglês. E assim, eu fui fã de muitas bandas ao longo da minha vida, principalmente nessa época do emo aí também. Eu tive o privilégio de ver várias delas ao vivo, mas não tem como negar que o My Chemical Romance foi, né, a mais diferente de todas e a que mais teve impacto na minha vida a longo prazo. Não só por esses momentos nostálgicos e maravilhosos que a gente teve na adolescência, que foram muito marcantes e que foram pivotais, assim, pra minha personalidade, pra pessoa que eu sou hoje, mas também porque eles tiveram a capacidade de me atravessar em todas as minhas versões. Então, lá atrás, né, quando a gente começou a ficar muito enlouquecida por eles, quando a gente começou a mudar toda a nossa estética, até a forma como a gente encarava certas coisas sobre a vida, certas questões emocionais que a gente tinha também, várias dessas coisas foram mudando com essa perspectiva nova que eles traziam pra gente. E aí, o sonho, né, deles vindo pro Brasil em 2009... E aí as nossas mães, obviamente, nos dizendo: vocês não vão, porque vocês são menores de idade, a gente não tem condições de levar vocês num espetáculo desses. E aí aquela sensação de tristeza, de tipo, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô perdendo esse momento, né? A minha banda favorita da vida e eu não vou poder ver, eu nunca mais vou poder ver eles então. Se eles vieram agora. E aí, realmente, né, em 2013 teve o término da banda. Aí teve o luto por todos esses momentos também que foram vividos. Aí depois eles voltaram, relançaram álbuns, enfim. Foram vários desses momentos, mas principalmente pra mim, foram nos momentos difíceis que parece que eles estavam ali pra me dar a mão e me ajudar a levantar, sabe? Em vários momentos da minha vida adulta, eu me via voltando pra eles e pra essas músicas. E pode parecer bobagem, porque afinal de contas era só uma banda, mas as músicas que eles cantavam, as histórias que eles contavam, a arte deles, sempre conseguiu conversar comigo num lugar emocional que poucas coisas conseguiram acessar ao longo da minha vida. E aí, pra gente ir se encaminhando pro final dessas reflexões, em fevereiro desse ano, quase 20 anos depois, eu finalmente vi o My Chemical Romance ao vivo. E assim, eu honestamente ainda tenho dificuldade de falar sobre esse show sem me emocionar, tá? Porque eu acho que a minha ficha ela não caiu ainda sobre o que rolou ali, né? O que eu tenho, na realidade, são basicamente os registros que o meu marido fez e em todos eles eu tô chorando copiosamente, porque eu acho que não tinha outra forma de reagir. E eu fiquei com a sensação que naquele dia, no início de fevereiro, aconteceu quase que um reencontro de várias versões da Bettina que, né, perseveraram e sobreviveram até aqui. É assim, né? Cara, ver o Gerard Way ao vivo e ver que a magia, sabe, continuava toda ali ainda, foi uma das experiências mais surreais, assim, da minha vida. E eu posso dizer com todas as palavras, né, todinhas, que foi a realização de um sonho de vida, realmente estar ali naquele momento. Me reconectar comigo mesma, me reconectar com amigas também, principalmente a Vitória, que também, né, foi no show, participou desse momento. Então era essa realização de algo que a gente ficou 20 anos esperando acontecer. E pro Memórias em Replay de hoje, além, é óbvio, de eu estar usando a camiseta que eu comprei lá no show, que é a camiseta do The Black Parade, eu tinha que trazer aqui alguma coisa do My Chemical Romance. E eu pedi pro meu marido tirar várias caixas aqui de casa pra eu procurar o CD do Three Cheers for Sweet Revenge, que é um dos meus álbuns favoritos da minha vida, mas a gente não achou. Então, assim, procura-se Three Cheers for Sweet Revenge da Bettina, que deve estar em algum lugar. Provavelmente está em alguma caixa lá na minha mãe. Mas eu achei outras coisas e resolvi trazer, acho que talvez o álbum que mais representa essa época e essa virada de chave do emo nos anos 2000, que é o maravilhoso The Black Parade, que tá inteirinho aqui na minha mão. Então ele tem, né, essa jacket em cima, tem as musiquinhas atrás, e aí ele tá todo bonitinho aqui também, com a capinha preta. E aí a gente tinha essa outra capa com artes do maravilhoso Gerard Way, aí tem eles aqui atrás também.
E aí ele tá todo inteirinho por dentro também. Na realidade, ele tem aqui esse cardzinho. E aí aqui atrás tem as imagens do Three Cheers e do Life on the Murder Scene, que também é um DVD deles que eu assisti até não poder mais. E aí por dentro a gente tem o CDzinho, ó, tá inteiro. E o resto dos encartes também. E isso aqui era um momento, assim, porque também a gente morava numa cidade pequena e era difícil das coisas chegarem por lá também. Mas o My Chemical Romance, ele foi tão grande que até para isso as lojas começaram a se preparar. Então, na loja que a gente costumava comprar CD, DVD, todos esses materiais de música que tinham lá, eles abriram tipo uma pré-venda na loja pra gente encomendar o CD para quando chegasse. Óbvio que não ia chegar na data da estreia, mas a gente conseguiria ter ele antes do que quando ele efetivamente fosse lançado nas lojas lá. E aí eu lembro que eu fui lá, né, infernizei a vida do meu pai e minha mãe. Eles me levaram lá na loja e aí foi assim, ó, esse aí vai ser o teu presente de Natal. Ou vai ser o teu presente de aniversário, ou o teu presente de Dia das Crianças. Então saiba que nós estamos fazendo essa encomenda e que quando chegar a data, esse vai ser teu presente, independente de quando ele chegar. E aí a gente fez a encomenda e ele chegou lá. E eu lembro que na época existia uma luta pra conseguir a capa preta ou a capa branca do The Black Parade. Eu queria muito a capa branca, mas né, a gente luta com as armas que tem. E eu tenho todos os CDs deles, né, em cópia física. Tem o Bullets, tem o Three Cheers, tem o The Black Parade, tem o Danger Days, tem o The Black Parade is Dead também. E não tenho só o Life on the Murder Scene físico. Então, até se alguém quiser aí me vender, me fazer um jabá, fazer um precinho legal, vamos conversar, porque eu sou fissurada também por esse DVD dele. E assim, essas mídias físicas deles, pra mim, né, e no conceito do Memórias em Replay, são relíquias inestimáveis. Bom, e durante esse episódio, também no anterior, vocês devem ter ouvido falar muito num nome, que é Vitória. A Vitória, ela é uma das minhas melhores amigas de vida, assim, junto com a Luísa. E ela tava junto em praticamente todos esses surtos adolescentes que a gente teve. E a gente sempre teve uma coisa muito em comum, era que a gente, quando era fã de alguma coisa, a gente era muito fã. Então a gente ia pra essa vibe investigativa mesmo, de todas as coisas que a gente queria saber sobre. E então a gente foi fã de muitas coisas juntas ao mesmo tempo. E a gente curtia muito, assim, e isso acabou nos dando muito respaldo e muita intimidade de coisas pra contar. Então, essa questão do show mesmo, né? Quando a gente descobriu que eles iam vir, toda a movimentação para comprar ingresso, para ir para São Paulo, para comprar passagem de avião, para procurar Airbnb, para ficar, enfim, tudo isso a gente fez junto, porque era um sonho que a gente realmente estava realizando e que tinha muito mais valor e mais sabor de fazer juntas, porque a gente estava revivendo as nossas versões também. Então, pro plot twist de hoje, não dava pra trazer o áudio de nenhuma outra pessoa que não fosse Dona Vitória Cristina. E ela mandou um áudio maravilhoso, com várias memórias, porque quem conhece a Vitória sabe que a querida tem um HD interno na cabeça dela, né? Ela consegue, acho que, guardar todas as memórias em arquivos bem separadinhos, em gavetinhas bem separadinhas, e ela lembra de detalhes que a gente jamais lembraria. Então o áudio do quadro de hoje só podia ser dela. Oi, aqui é a Vitória. Tô muito feliz de estar aqui no podcast. Eu acompanhei a Bettina idealizando e planejando esse podcast por algum tempo. E é muito legal ver se concretizando agora. E muito bom estar aqui também nesse episódio específico, porque o My Chemical Romance foi um momento muito icônico nas nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, não foi um momento, que foi uma banda que nos acompanhou pelo resto das nossas vidas até agora. Eu e a Bettina, a gente se conheceu em 2005, quando ela se mudou para a mesma cidade que eu já morava. E daí a gente se reconheceu em algumas coisas. Por mais que a gente tivesse estilos diferentes e tudo na época, a gente era as duas pessoas que a gente gostava de ser fã de coisas. A gente apoiava as bandas que a gente gostava, a gente apoiava atores, atrizes que a gente gostava. A gente assistia um filme ou uma série, se tornava a nossa personalidade por determinado período de tempo. Tudo na nossa vida tinha a ver com aquilo. Então a gente se reconheceu muito nisso já de cara. E o My Chemical Romance tem alguns momentos-chave que eu me lembro que precisa de um pouco de contexto. Na nossa cidade,
tinha quase um monopólio de um servidor de TV a cabo, que esse servidor não tinha, por exemplo, Disney, não tinha VH1 e não tinha MTV Hits. E alguns outros colegas de colégio tinham outros servidores que tinham esses canais. Então a gente sempre aproveitava quando a gente ia na casa desses colegas para ouvir o que as pessoas estavam ouvindo de música lá nos Estados Unidos ou em outros países, que era o que tocava nesses canais, porque não era tão rápida a transição. Quando uma coisa bombava nos Estados Unidos, demorava um tempo para chegar aqui no Brasil. E por isso que a gente aproveitava esses momentos, então ia fazer um trabalho na casa de um colega e deixava a tarde inteira MTV Hits rolando ali para conhecer algumas bandas, para conhecer alguns artistas novos que a gente ainda não tinha acesso. E numa dessas, a gente, incrivelmente, na mesma tarde que a gente estava num colega fazendo um trabalho e a gente descobriu os icônicos vídeos que mostram as músicas da Xuxa ao contrário, nesse mesmo dia foi que a gente viu o clipe de Helena pela primeira vez. E assim, estrondos, a gente parou tudo para ver aquilo porque nunca tínhamos visto nada naquele estilo. E fomos atrás da banda, só que assim, a gente não tinha muito acesso. Eu, por exemplo, eu não lembro da Betina, mas eu tinha ainda internet discada na época, então eu não ia poder chegar em casa e já procurar a banda ou baixar uma música. Pra vocês terem noção, a gente tentou baixar o clipe de Helena na época e demoraria mais ou menos 7 dias. Então, não tinha como. E o YouTube ainda era um sitezinho na época. Não tinha... As bandas ainda não postavam os clipes delas no YouTube. Então, não tinha como ter acesso àquilo. E demorou, olha, no mínimo meio ano depois disso pra My Chemical Romance bombar aqui no Brasil. E daí ter o clipe passando no TVZ ou no Disque MTV. Então tá, teve esse primeiro momento. Daí depois a gente foi assistir o filme A Casa de Cera, terminou o filme e os créditos são a música Helena. Então a gente assistiu o filme, pegou na locadora, né? E a gente voltava pro início dos créditos só pra poder ouvir a música. Daí, ok, depois disso a banda bombou aqui no Brasil. Os clipes passavam aqui, a gente conseguiu o acesso ao CD deles e tudo. E daí veio o anúncio de que eles iam lançar um novo clipe para um novo álbum. E nesse momento eu tava com os canais que passavam já os clipes na minha casa. E daí a gente marcou de ir pra minha casa para esperar a estreia do clipe do Welcome to the Black Parade. E assim, a gente ficou chocada na época. Como dizem os jovens de hoje em dia, a gente ficou gag. Porque ele tava loiro. E foi assim, e era um loiro ainda com aquele cabelinho meio Ellen, que na época a gente não conhecia a Ellen. A gente falou que tava meio Xuxa. E a gente começou a chamar ele de loira do Tchan. Assim, vários apelidos. Mas foi um grande momento. E daí a Betina encomendou o álbum numa loja de CDs que tinha lá na nossa cidade. E eu lembro muito do dia que o álbum chegou. E daí eu fui almoçar com a família da Betina num restaurante e a gente se enfiou no carro depois, tipo, comemos em 2 garfadas e a gente foi pro carro pra ouvir o álbum pela primeira vez. Nós grudada no encarte pra ler as letras e tudo. E então é uma coisa que eu lembro muito, assim, a gente no carro lendo as letras e absorvendo o álbum pela primeira vez. E é muito incrível, assim, que tudo isso aconteceu. Depois teve o Danger Days, tudo, e daí o fim da banda. E continuou sendo uma banda muito importante para nós duas, especificamente, e que nos acompanhou e que nunca saiu da nossa vida. Então, quando eles fizeram o movimento de voltar e depois fizeram um movimento para fazer o show aqui no Brasil, a gente foi e foi muito bom para a gente começar a se reconectar com o que a gente era naquela época. A gente fazer essa conexão entre as mulheres de mais de 30 anos que a gente é agora
para as pessoas que a gente, para as adolescentes que a gente era naquela época e perceber tudo que a gente tem em comum ainda com as nossas eus mais jovens. Então, é uma banda que para mim reflete muito isso. Assim, foi muito uma transição da minha pré-adolescência para adolescência, mas também foi uma coisa muito importante para eu, como adulta, me reconectar com as coisas que eu sempre gostei, que muitas vezes na vida adulta a gente vai deixando para trás. E é isso, já falei demais. Então, um abraço e espero que vocês gostem desse relato. Beijão, B. E olha só, gente, a coincidência desse CD que eu encomendei, que ela fala, é justamente o The Black Parade, que a gente se enfiou no carro pra ouvir juntas nesse dia aí pós-almoço. E, cara, não poderia ser nenhuma outra pessoa pra falar a sua versão da história também, além da Vitória, porque o My Chemical Romance, ele pode ter trazido todas essas visões novas sobre o mundo e sobre como a gente poderia lidar com os nossos sentimentos. Mas eu tenho certeza que todas essas experiências e todas essas histórias não teriam sido tão incríveis e tão memoráveis como elas são hoje se a Vitória não tivesse junto. Então, assim, eu acho que é todo o contexto, não é só a banda. Então, muito obrigada, Viti, por ter participado. Te amo e tô morrendo de saudades. Toda vez que eu penso nessas histórias e que eu penso no quanto o My Chemical Romance foi disruptivo ao longo da minha vida, eu não consigo não me emocionar e me sentir tão grata por tudo isso que eu vivi. Porque com certeza o My Chemical Romance não foi só sobre música, ou só sobre momento, ou só sobre nostalgia adolescente, né? Não foi só uma fase. Porque eu acho que esse movimento do My Chemical Romance, ele sempre foi muito mais sobre essa sensação de pertencer, sabe? De se permitir ser intenso também, de entender que não tem nada de errado com tu querer contar a tua história de um lugar mais emocional, mais profundo, muitas vezes mais dramático também. E pra mim, além dele ser esse suporte ao longo da minha vida para esses momentos em que eu precisava me recarregar, eu acho que justamente me recarregava porque me permitia me conectar com uma outra versão da Bettina e das suas amigas, de outra época, que ainda tá lá, sentada, talvez no chão do quarto da Carmela, ou em volta do computador da Luísa, esperando para ouvir Helena pela 16ª vez. E o mais legal de tudo é que 20 anos depois eu pude levar essa versão da Bettina e todas as outras versões da Bettina para assistir a magia do My Chemical Romance ao vivo. E essa foi só mais uma história. Espero que vocês tenham gostado de entrar nessa máquina do tempo do My Chemical Romance e do emo junto comigo. Eu sei que pra mim, toda vez que eu vou falar sobre My Chemical Romance é quase como um processo terapêutico, então eu amei fazer o episódio de hoje e espero que vocês tenham gostado também. Então não esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais, de acompanhar os próximos episódios no YouTube e no Spotify. E nos vemos então na semana que vem em mais um episódio de Quase uma Comédia Romântica. Tchau!